zumbis. Não, não esses. Não, nem esses aí também. Assim, esses aí. Os famosos zumbis de antigamente. Quem não gosta de filmes de zumbi, não é mesmo? Tá, eu sei que na última década ficamos um pouco saturados de tantos filmes que sugaram e tentaram reinventar muitas formas de usar essa criatura no cinema. Mas agora eu proponho a você uma viagem no tempo, até os gloriosos anos 60. Mais especificamente em 1968. Se você é fã do gênero terror, principalmente de zumbis, deve conhecer bem o que foi lançado nesse ano. George A. Romero, juntamente com diversas pessoas empenhadas e pouco dinheiro, fez um dos filmes mais importantes da história do cinema: A Noite dos Mortos-Vivos. Didn't know if the truck was going to explode or what. Could still hear the man screaming. Vou comer a tia do Batman. Se você não conhece essa obra-prima, vai um pequeno resumo pra você. Dois irmãos, Bárbara e Johnny, vão visitar o túmulo de um parente em um cemitério que está aparentemente deserto. Os dois são surpreendidos por uma criatura que ataca Johnny, obrigando Bárbara a fugir dali e buscar refúgio em uma casa próxima. Lá ela encontra outras pessoas que também estão fugindo dos monstros, assombrações, mortos-vivos que estão emergindo da terra. It's all right. A obra é uma crítica à sociedade na época da Guerra do Vietnã e foi um marco que transformou técnicas cinematográficas. O diretor revolucionou não apenas por trazer uma crítica que se tornou recorrente no gênero, mas por ter colocado um personagem preto como protagonista. Romero decidiu colocar o ator Duane Jones como protagonista do filme A Noite dos Mortos-Vivos, para simbolizar a tensão naquele período político, devido às lutas raciais nos Estados Unidos. Pioneiro do subgênero de terror de apocalipse zumbi, o filme influenciou na cultura popular por conta de suas técnicas inovadoras e foi catalogado no Registro Nacional de Filmes pela Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos em 1999. Sempre nos referimos à Noite dos Mortos-Vivos como o cálice sagrado dos filmes de zumbi. Regras como você deve atirar na cabeça para matá-lo não existiam antes de 1969. Agora é parte da cultura pop. Então devemos muito à visão de Romero e ao mundo que ele criou. O filme foi uma espécie de farol para o episódio piloto da série The Walking Dead, uma das séries mais famosas do gênero até hoje. O roteiro de John Russo e George Romero foi o primeiro a conceituar os seres humanoides como devoradores de carne humana. Até aquele ponto, zumbis eram apenas criaturas estranhas, mais especificamente serviçais fiéis de bruxas que mexiam com magia negra, classificação conhecida como necromancia. Tem um filme do Scooby-Doo que explica bem isso. Ou segura direito ou dá pra Daphne, salsicha. Eu dou. Vale ressaltar que o termo zumbi não é mencionado uma vez sequer durante o filme, pois o diretor George Romero achava que esse termo ficava muito ligado aos primeiros filmes que tiveram essa temática de zumbi na história, tipo White Zombie de 1932. Foi aqui que houve a mudança na percepção da cultura de terror. O que é de fato um zumbi? O que foi só sendo aperfeiçoado e alterado com o passar dos anos. Graças a esse filme, que zumbis foram, de fato, renascidos e apresentados ao mundo como os que nós conhecemos até hoje. Para você entender a influência do filme, antes de The Walking Dead, Michael Jackson se inspirou na obra para fazer o seu clipe mais famoso. Sim, Thriller. Mas vai muito mais além do que só um filme de terror preto e branco e com zumbis no meio. Mero engano pensar assim. Tanto que dá pra encontrar ainda mais coisas no meio desse monte de cérebro, de entranhas, inclusive críticas à sociedade que podemos levar até hoje. Para entrar nesses assuntos, precisarei destrinchar algumas partes do filme. E se você ainda não viu, tem disponível gratuitamente aqui no YouTube. É só pesquisar. Em certo momento da trama, os sobreviventes encontram um rádio e uma TV. Com base nas informações que eles recebiam através dos aparelhos sobre o que estava acontecendo, sem pensar muito nos perigos e consequências, eles iam tomando atitudes impulsivas, sem cogitar em como isso impactaria no todo. Você quer um exemplo?
A parte em que eles escutam que o governo está dando ajuda em alguns centros militares em algumas cidades próximas e decidem ir atrás dessa ajuda. Basicamente, eles colocam em risco todos ali dentro para pegar uma caminhonete próxima à casa, mesmo com diversas criaturas rondando a região. Não preciso nem avisar que dá ruim. Ou seja, desde sempre, a mídia e os meios de comunicação têm o poder de manipular as pessoas, principalmente aquelas que se encontram em situações mais complicadas. O poder da influência é gigantesco e muito capaz de fazer uma lavagem cerebral em pessoas. Outro ponto interessante a notar é que o Ben, que é o real protagonista da história e último sobrevivente, é um homem preto. Pessoal, um homem preto como protagonista de um filme nos anos 60, 70 nos Estados Unidos. Dá pra imaginar isso? Dá pra imaginar um homem preto, protagonista de um filme nos anos 60 e 70, tendo final feliz em uma história? Pois é. Ao assistir o filme e ver que no final o Ben, que sempre se mostrou o cara mais sensato e inteligente para sobreviver, que saiu vivo de toda aquela situação, ser vítima de... bom, isso. Sim, nosso protagonista, que sobreviveu ao inferno daqueles monstros, não sobreviveu ao pior inferno que existe, dos seres humanos, mais especificamente do homem branco. O diretor sempre disse em entrevistas que nunca teve a intenção de propor uma reflexão sobre o cenário político da época e atual também. Mas é impossível não sentir isso. Principalmente no final, nos créditos, onde são mostradas fotos das criaturas amontoadas e mortas. Um final bem triste e pesado, se pararmos para analisar a fundo, não acha? A Noite dos Mortos-Vivos é uma obra importantíssima, atemporal, e que se você, fã de zumbis e terror, nunca viu, precisa ver. É incrível o que Romero e a sua equipe fez com tão pouco dinheiro e conseguir entregar uma obra que é usada de referência até hoje. E com certeza será usada por muito tempo. Vida longa ao mestre dos mortos-vivos, George A. Romero.